Estamos já no ar. Vamos começar hoje nossa aula, que vamos falar sobre o bezerro de ouro e, de maneira especial, o encontro de Moisés com esse povo que se entregou à idolatria. Então vamos fazer nossa oração para iniciarmos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A emoção hoje me levou a fazer uma oração um pouco diferente. Então, a verdade é que, para começar, o Êxodo 32, nós vamos fazer a introdução olhando para o Êxodo 24, no versículo 18, que nos diz assim: Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu a montanha, e Moisés permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites. Então, é isso que está acontecendo. Moisés sobe a montanha, o povo que estava contemplando toda essa transformação do Sinai, através do trovão e tudo mais, fica aos pés e depois, claro, volta para as suas tendas. Capítulo 32 dá continuação, portanto, dessa subida de Moisés ao encontro de Deus. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, 40 dias, congregou-se em torno de Arão e lhe disse, lembra que Arão ficou encarregado de tomar conta do povo. O que está acontecendo é que agora o povo está com uma nova iniciativa que estão levando diante de Arão. Façamos um Deus que vá à nossa frente, porque esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Veja que a maneira como se coloca a mensagem diante de Arão é depreciativa em relação à pessoa de Moisés. Porque esse Moisés, quer dizer, não um trato de carinho, de devoção com a pessoa de Moisés, mas esse Moisés sumiu. Essa é a grande questão. E a maneira como se trata é uma maneira realmente violenta, vamos dizer assim. A maneira como lhe colocam é como se dissesse também, não queremos saber mais dele. Versículo 2 diz, Arão respondeu-lhes, tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas tracemos. Veja que a vontade de Arão não é muito convicta, né? É lugar de dizer para o povo, vamos esperar um pouco mais para ver se temos novidades de Moisés. Vamos ser fiéis, então, a Moisés, esperando mais um pouco? Não. Rapidamente Arão diz, tá bom então, vamos trazer as joias, o ouro que vocês têm. Lembra que o povo saiu com muitas joias do Egito, né? Dando pelas mulheres para que o povo saísse rápido, as mulheres egípcias. Então ele está pedindo todo o ouro que eles carregam de maneira a fundi-lo. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e o trouxeram a Arão. Veja que, de uma certa maneira, é uma oferta. Eles estão oferecendo as suas joias a esse Deus Baal, né? A esse Deus que vai ser feito por Arão. Este recebeu o ouro das suas mãos, o fez fundir em um molde
e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Então exclamaram: este é o teu Deus, Israel, o que te fez subir da terra do Egito. Então, o que nós vamos entender aqui é que o povo, primeiro, não está dando glória ao Deus verdadeiro, que Moisés tinha apresentado, que era Yahvé. Mas, ao contrário, eles estão mudando as palavras de Moisés e dizendo: este é teu Deus, quer dizer, o bezerro, que era um Deus próprio, portanto, dos egípcios. E claro, depois de centenas de anos morando no Egito, tomaram também os seus deuses, se enculturaram a tal ponto que também eles caíram, muitos deles caíram no politeísmo. Então, o que está acontecendo agora é que querem venerar a este Deus que eles conheceram no Egito. Este é o teu Deus. Versículo 5. Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: amanhã será festa para Yahvé. Interessante que nesse ponto, se vocês leem bem, ele não está falando do bezerro, mas está falando de Yahvé. Amanhã será festa, não fala para Baal ou para o Deus bezerro, mas para Yahvé. É como se dissesse: olha, nós vamos fazer esse bezerro em consideração a vocês, mas a festa não é dele, é de Yahvé. É como se ele estivesse sendo forçado pelo povo a tomar uma medida que ele não está muito agradado de fazer, mas faz. Mas na sua consciência, ele está querendo agradecer ao Deus verdadeiro que conheceu através de Moisés, Yahvé. Não será festa para o bezerro. O bezerro pode significar o que quiser para vocês, mas para mim não, vai ser para Yahvé. Não sei se vocês estão entendendo essas entrelinhas que estão acontecendo, porque essas entrelinhas estão mostrando um pouco o coração de Arão, que não está totalmente pervertido como povo. Versículo 6. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. O que seria esse sacrifício de comunhão? Aqui explica: o povo assentou-se para comer e para beber, depois se levantou para se divertir. E perguntam: Egito com grande poder e mão forte. Então, o que seria um sacrifício de comunhão? É o fato, portanto, de sentar-se junto de uma mesa, né, de maneira a comer, né, oferecer, beber e agradecer aos deuses de uma certa maneira, por aquilo que eles têm. Vamos ver o que diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 7, diz assim: cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena pelo constrangimento. Estão fazendo uma coleta para ajudar a comunidade de Jerusalém, aos cristãos que moram em Jerusalém, porque estão passando por uma situação de fome por causa da seca. Cada um deles sem constrangimento, diz Paulo,
pois Deus ama a quem dá com alegria. Desculpa, estava lendo o 9:7. 10:7. Erro de cálculo. Vamos lá, diz assim: olhai as coisas frente a frente. Se alguém está convicto de pertencer a Cristo, tome consciência de que assim como ele pertence a Cristo, nós também lhe pertencemos. Existe uma comunhão, portanto, entre Cristo e o cristão. Mais uma vez, eu peço desculpa, estava lendo a segunda carta aos Coríntios em lugar da primeira. Vamos lá de novo. Recomeçamos. 10:7, agora sim. Não, 1 Coríntios 10:7. Não vos torneis idólatras, como alguns dentre eles, segundo está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Então, aí que está a idolatria, quando se faz um sacrifício de comunhão, oferecendo aos deuses, está, portanto, vivendo a idolatria. É isso que está propondo o povo. Vamos comer juntos para agradecer aos nossos deuses. Versículo, voltamos para o Êxodo 32, versículo 7, 32:7. Yahvé disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se. Deus chama, portanto, Moisés, porque o povo se desviou do seu caminho. O povo, por causa da ausência de Moisés, por iniciativa própria, portanto, vai se afastar de Deus. E aí que está Deus dizendo: vai ao encontro do povo. Olha o que diz o livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 12. Diz: a verdade é que não é muito. 31:12. Virão gritando de alegria sobre os altos montes. O povo perverteu-se na alegria, perverteu-se longe de Deus nos sacrifícios de comunhão. Então, o que o Senhor está falando para Moisés: olha, desce, porque eles estão corrompidos. Versículo 8 do Êxodo 32. Depressa se desviou do caminho que ele os havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. O adoraram, lhe ofereceram sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito. Então, Deus está colocando todas as informações para que Moisés saiba do que está acontecendo aos pés do monte. Não apenas fizeram um bezerro de ouro, mas o adoraram e disseram: você que nos tirou, é você que realizou essas maravilhas de arrancar-nos do Egito. Então, Deus que está informando Moisés, ele está no alto da montanha e não está sabendo de nada. Versículo 9. Yahvé disse a Moisés: tenho visto este povo,
é um povo de cerviz dura. Cerviz dura. Vamos ver o que fala aqui no próprio Êxodo 33, 3. Diz assim: sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de cerviz dura, para não te exterminar no meio do caminho. Cerviz dura. Esse é o grande defeito do povo de Israel, a sua soberba. A sua soberba que impede reconhecer a mão de Deus. A sua soberba que impede reconhecer o amor de Deus. E ele não se prostra diante de Deus. A cerviz, aqui logo, a cervical, que está logo no pescoço, que permite, portanto, abaixar a cabeça. O povo não abaixa a cabeça. É como se nós disséssemos alguém com o nariz empinado, né? Soberbo. Então, o defeito do povo exatamente é este, a sua soberba. A sua soberba que lhe impede exatamente que Deus possa fazer mais por ele. Vejamos ainda no Êxodo 34, versículo 9. Nós vamos ver depois o que está acontecendo, tá? Mas só para verificar a situação. Moisés está intercedendo pelo povo depois que ele pecou. E diz: Yahvé, se agora encontrares graça aos teus olhos, segue nosso meio conosco, mesmo que este povo seja de cerviz dura. Veja que Moisés está reconhecendo aquilo que o Senhor lhe dissera antes. Se é verdade que um povo soberbo, que não se abaixa, que não se prostra diante de ti, perdoa-lhe. Então, veja que realmente é uma luta entre Deus e esse povo que quer continuar vivendo do seu jeito. Vamos voltar para o Êxodo 32, versículo 10. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles a minha ira, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Então, a proposta de Deus diz: deixa para lá, Moisés. Fica tranquilo, eu vou exterminar esse povo, mas a promessa continua em ti. É como se Deus dissesse: eu vou renunciar porque é orgulho, o orgulho, a soberba. Lembra que foi orgulho e a soberba que afastaram o demônio de Deus, não? Por causa do orgulho que Lúcifer pecou. Então, uma pessoa orgulhosa, às vezes, dificilmente volta atrás. Reconhece seus erros, reconhece suas faltas, pede perdão, exatamente porque o orgulho lhe impede. Então, orgulho é um dos piores males, vamos dizer, né? Que toca o coração do homem, que faz parte, portanto, dos 7 pecados capitais. 32:11. Moisés, porém, suplicou a Yahvé, seu Deus, e disse: por que Yahvé se acende a tua ira contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Por que se acende? Por que você está com raiva, Senhor? O Senhor acaba de falar o porquê. Acaba de dizer que seu povo não ouve, que seu povo é soberbo, orgulhoso e não volta atrás, não reconhece a majestade de Deus. E veja o argumento
que utiliza aqui Moisés. Versículo 12. Porque os egípcios haveriam de dizer: ele os fez sair com engano, para matá-los nas montanhas e exterminá-los na face da terra. Abranda o furor da tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. E como disse, Senhor, tudo bem. Pode ser que a promessa continue comigo, você iria exterminar teu povo como você pode. Mas aí, dizer, que valeu você ter investido tanto por esse povo, ter sofrido tanto por esse povo, ter mostrado tantos sinais por esse povo, se no final termina em nada? Não vale a pena. Versículo 13. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dá-la-ei aos vossos filhos, para que a possuam para sempre. Pois é, esse povo que está aí, de serviço dura, são os descendentes de Abraão, Isaac e Israel. Esse povo que não se prostra, que não abaixa a cabeça, que não te louva, que não agradece, são os descendentes aos quais você falou que ia dar a terra prometida. E agora? E a tua palavra, Senhor? Veja como intercede Moisés de maneira sutil, humilde, querendo exatamente abrandar o coração de Deus. Não é que Deus tenha raiva pelo povo, mas de uma certa maneira está querendo que Moisés interceda por ele. Apresenta os defeitos do povo, dizendo: esse povo não tem mais jeito. E é aí que Moisés se enche para dizer: não, Senhor. Moisés está defendendo, advogando pelo povo. Deus que diz: vou matar todo mundo. E Moisés diz: não, dá uma chance. Olha aqui, que são os filhos aos quais você prometeu a seus pais que iriam ter a terra prometida. Veja que até agora era um diálogo íntimo entre Deus e Moisés. Então, Deus que diz: teu povo se perverteu, desce, vou exterminar teu povo. E aí nós temos, portanto, a intercessão de Moisés. Até agora, nós temos esse pedacinho. Agora, é o fato de descer Moisés e ter o diálogo com o povo. Vamos para o 32:15. Moisés voltou e desceu da montanha com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. As tábuas da lei, os 10 mandamentos que Deus tinha dado. Tábuas escritas nos 2 lados, estavam escritas em uma e outra superfície, né? Nos 2 lados, portanto. As tábuas eram obra de Deus e a escritura era obra de Deus gravada nas tábuas. Foi Deus que escreveu. Josué ouviu o barulho do povo que dava gritos e disse a Moisés. Então, veja que interessante. Quando Moisés subiu a montanha, tinha deixado Josué a meio caminho. Ele acompanhou, vamos dizer, lembra que ele passou a fronteira que limitava a passagem para frente junto com Moisés. Mas em um certo momento Moisés diz: fica aqui, eu vou subir sozinho. Quando Moisés desce, encontra com Josué. Josué, até agora, não vamos dizer, é o único que não pecou junto com Moisés. Ele se preservou. Ele não está sabendo de nada. Então diz: Josué ouviu o barulho do povo que dava gritos e disse a Moisés: há um grito de guerra no acampamento. Ele está ouvindo a festa, os gritos, mas ele não participou.
nem está sabendo que eles fizeram um becerro de ouro. Moisés está sabendo porque Deus lhe fez conhecer, mas Josué não. Ele ficou no meio da montanha e não tem culpa de nada. Versículo 19. Respondeu-lhe Moisés: não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são cantos alternados. Então, estão festejando uma grande festa diante do becerro de ouro. Muito obrigado, né? Versículo 19. Quando se aproximou do acampamento e viu o becerro e as danças, Moisés acendeu-se em sua ira, lançou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Olha que interessante. Nós vamos ver depois o que aconteceu com essas tábuas. Ele quebrou as tábuas, feitas de pedra, né? Quebrou de ira, de ver essa situação. Versículo 20. Pegou o becerro que haviam feito, queimou e o triturou até reduzi-lo a pó miúdo, a poeira, que espalhou na água e fez os filhos de Israel beberem. Interessante, porque aqui o que está acontecendo é que eles estão bebendo, vamos dizer assim, de uma água maldita, de uma água que contém segmentos, portanto, do ouro que foi feito o becerro de ouro, não? Em outras palavras, como se fosse um castigo, porque naquele momento todo o povo está sendo culpado, todo o povo está sendo considerado culpado da idolatria que fizeram. E tem que beber essa água exatamente para se redimir diante de Deus. Versículo 21. Moisés disse a Arão: que fez este povo para atrair sobre si um pecado tão grave? Como que caíram nessa situação? Como você permitiu? Você que era o chefe, você que era o encarregado. Versículo 22. Arão respondeu: que não se acenda a cólera do meu Senhor. Tu sabes quanto este povo é inclinado para o mal. Não foi culpa minha. Eu não fiz nada. A culpa é do povo. A culpa é deles. Foram eles que me obrigaram. É como no pecado original, né? Lembram? Quando o Senhor pergunta a Eva: o que fizestes? Depois que tinha comido o fruto, né, que era proibido, ele diz: foi homem. Não, quando pergunta para o homem: foi a mulher que me deu. O que fizestes? Pergunta Adão. Foi Eva que me deu. Aqui também ele está jogando a culpa não para ele, o povo. É claro que a iniciativa foi do povo, mas ele não controlou, ele não tomou iniciativa para dizer não. Vamos esperar, como falei antes. Versículo 23. Eles me disseram: faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés, o homem que nos fez subir do país do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Está contando com os mínimos detalhes o que aconteceu. Eu disse: quem tiver o ouro, tire-o. Eles morderam e eu lancei no fogo e saiu esse becerro. Eu joguei ao azar, não é? Joguei e não é que apareceu esse becerro. Não, quer dizer, é muito fácil jogar, por exemplo, a culpa, claro, jogar dessa maneira a culpa aos outros. O que nós vamos ver agora é tudo o que nós vimos agora, só que de uma outra maneira.
Vamos para o livro do Deuteronômio. Vamos para o capítulo 9 do Deuteronômio. Diz assim, 9:8. Moisés está lembrando o povo de tudo aquilo que fez. Não esqueça que irritaste a Yahvé no deserto. Não esqueça que fostes infiel, rebelde. Versículo 8 diz, até mesmo no Horebe, no Monte Sinai, portanto, irritaste a Yahvé. Yahvé se enfureceu contra vós, querendo vos exterminar. Nós vimos, portanto, Deus que falava com Moisés, dizendo, vou acabar com esse povo, e Moisés diz, não, Senhor, não faça isto. Versículo 9. Quando eu subi a montanha para tomar as tábuas de pedra, veja que interessante. Agora Moisés está falando na primeira pessoa do singular. É como se ele mesmo estivesse escrevendo esse trecho. Eu mesmo subi a montanha. Na primeira pessoa do singular. É como se ele estivesse escrevendo, né? Ele que está narrando, pelo menos. Subi para tomar as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que Yahvé tinha concluído convosco. Permaneci na montanha durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Então, veja que interessante, ele está ciente do tempo que ele passou na montanha, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber água. Mas não sentiu nem sede nem fome. Isso que é interessante. Versículo 10. Yahvé deu-me então as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, durante esses 40 dias, no final dos 40 dias, Deus dá os 10 mandamentos. Sobre elas estavam todas as palavras que Yahvé falara convosco na montanha, do meio do fogo, no dia da assembleia. Então, a assembleia, no meio do povo. Após 40 dias e 40 noites, Yahvé entregou-me as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. Yahvé disse-me então, levanta-te, desce daqui depressa, pois teu povo, o que fizeste sair do Egito, já se corrompeu. Veja que interessante Deus está dizendo, o teu povo, dizendo, a culpa é tua, o povo é teu, Moisés. Ele não fala do meu povo, eu serei o teu povo, o teu Deus, e tu serás o meu povo. Ele está dizendo, não, o teu povo se entregou, portanto, ao pecado e se corrompeu. Já se desviaram do caminho que eu lhes ordenara. Fizeram para si um ídolo de metal fundido. Um ídolo. Podia ser, em lugar do becerro, uma vaquinha, um touro, um bode, podia ser qualquer outro animal. Mas um ídolo. É isso que representa o animal. E Yahvé acrescentou, vejo bem, este povo é um povo de cerviz dura. Então veja como se repete uma vez e outra essa exclamação, cerviz dura. É um povo soberbo. Soberbo, não escuta, não ouve. E toda vez que Deus quer falar com um povo, diz, Shema Israel. Ouve Israel. Escuta Israel, porque você não escuta. Porque você não ouve. Shema. Eu ouvi uma vez dizer que cerviz dura se referia também a nuca, que é
duro, então não abaixar a cabeça, que era um sinal de falta de humildade. Exato, mas soberba é falta de humildade. Então, vamos dizer assim, como está exatamente aos pés da cabeça, vamos dizer, no pescoço, então, o fato de não se inclinar é falta de humildade, que é soberba. Claro, são sinônimos. Por analogia, ao contrário, né? Se é soberbo, porque não é humilde, não é? Então, é isto. É um povo que não tem humildade. Versículo 14. Deixa-me, vou exterminá-los, apagar o seu nome de sob o céu. Vou fazer de ti uma nação mais poderosa e numerosa que esta. Então, tudo que nós vimos no livro do Êxodo, no versículo 32, aqui está sendo narrado pelo próprio Moisés, com suas próprias palavras. Não é mais um outro escritor, mas é ele mesmo que está narrando e talvez alguém que está escrevendo. Veja de novo a primeira pessoa do singular, versículo 15. Voltei-me e desci da montanha. Né? Quando Deus tinha falado, vai, desce da montanha, era assim que nos falava o Êxodo, né? 32:7, vai, desce. E aqui ele diz, Deuteronômio 9:15, voltei-me e desci da montanha. Não fala, Deus me mandou, mas pareceria que fosse iniciativa dele, mas não é. A montanha ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam nas minhas 2 mãos. Então, são 2 tábuas da aliança escritas nos 2 lados. E então olhei, sim, eis que tinhas pecado contra Yahvé vosso Deus. Ficou espantado quando chegou aos pés na frente do povo. Havias feito um becerro de metal fundido, afastando-vos bem depressa do caminho que Yahvé vos ordenara. Então, tudo que nós víamos no capítulo 32 do Êxodo está sendo narrado agora como uma pessoa que viveu a situação. Versículo 17. Peguei então as 2 tábuas e atirei-as com as minhas 2 mãos, quebrando-as aos vossos olhos. Veja que aqui ele diz, eu quebrei as tábuas frente a vocês. Não? Enquanto no livro do Êxodo 32:19, diz, quando se aproximou do acampamento, viu o becerro e as danças, Moisés se acendeu de ira, lançou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Então, ele diz, quebrou-as ao pé da montanha. Agora, o dado interessante que nos dá o Deuteronômio diz, quebrou em que momento? Diz, diante de vós, quebrando-as os vossos olhos, que é diferente, né? Uma coisa tipo, ele viu o acampamento de longe, viu tudo, quebra as tábuas, antes de entrar no acampamento, o que pareceria que está acontecendo no Êxodo 32. Mas a informação que nós temos no Deuteronômio é diferente. Ele entra no acampamento, vê as pessoas e diante das pessoas que quebra as tábuas da lei. E isso é um dado que muda, porque pareceria que ninguém viu que ele trazia as tábuas da aliança no Êxodo 32. Enquanto aqui no Deuteronômio diz, sim, eles viram que eu estava carregado de alguma coisa que Deus me dera. E quebrei-a diante deles. Então, aí que muda, vamos dizer assim, é uma informação que nós não tínhamos muito bem especificada no livro do Êxodo, e que sim, o Deuteronômio nos dá. Quebrando-as aos vossos olhos. Versículo 18, Deuteronômio 9:18. Prostrei-me depois diante de Yahvé, como na primeira vez, durante 40 dias e 40 noites. Olha que interessante.
essa informação também não está escrita no Êxodo. Não está escrita que ele volta para falar com Deus. Ele diz: prostrei-me de novo 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa do pecado que tinhas cometido, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé, a ponto de provocar a sua cólera. Então, é um segundo jejum que nos dá informação de Deuteronômio. O jejum feito antes de receber os 10 mandamentos, vê o bezerro, quebra as tábuas da lei. Aqui não fala que quebrou o bezerro, hein? Quebra as tábuas da lei. Ele não está dizendo que ele fez o bezerro de ouro em poeira, na narração do Deuteronômio, perceberam, né? Ele só fala que quebrou as tábuas da lei para ir falar de novo com Deus. Mas não foi uma falação, né? Um diálogo rápido. Mas 40 dias, nos diz, nos quais também não comeu nem bebeu. Versículo 19. Pois eu tinha medo da cólera e do furor que Yahvé dirigia contra vós, querendo até vos exterminar. Lembra na oração de Moisés que nós encontramos no Êxodo 32, 11. Moisés, porém, suplicou a Yahvé, seu Deus, e disse: por que Yahvé se acende tua cólera? Isso de aqui nos está dizendo Deuteronômio que aconteceu nos 40 dias depois que ele quebrou as tábuas da aliança. Ele voltou a subir. Quer dizer, nós temos uma informação a mais, na qual nos mostra que, aqui no livro do Êxodo, pareceria que, de imediato que, depois que Deus diz: farei de ti uma grande nação e vou acabar com esse povo, parece que de imediato ele vai e pedir a Deus o perdão pelo povo. O Deuteronômio diz não. Ele se apresenta ao povo, quebra as tábuas da lei diante do povo e sobe de novo a montanha. Me entende o que quero dizer? São duas narrações que apresentam dados um pouco diversificados uma da outra e que, lendo em paralelo, nós vamos verificar, portanto, as diferenças. Aqui talvez não era interessante, no Êxodo 32, dizer que Moisés tinha ficado 40 dias. Simplesmente para ele era interessante dizer que Moisés intercedeu pelo povo. No relato do próprio Moisés diz: não, eu precisei de novo jejuar 40 dias para pedir ao Senhor que voltasse atrás, que não executasse esse desejo de acabar com o povo, de provocar sua cólera. Versículo 9, 20, né? 9, 20 do Deuteronômio. Yahvé também ficou muito enfurecido contra Arão, querendo exterminá-lo. E naquele dia supliquei também por Arão. Então, se vocês percebem, na primeira versão do Êxodo 32, quando Moisés fala com Arão, parece que Arão, depois que explica, ficou numa boa, né? Explicou que o povo está inclinado para o mal. E aí acabou, né? Aí acabou, Moisés não faz nada contra Arão. E o que está explicando agora o Deuteronômio? Eu precisei não apenas interceder pelo povo, mas por aquele que estava responsável pelo povo, que era Arão. Porque também Deus quis
acabar com Arão. E não fez nada para impedir. Então, veja essas informações, lendo em paralelo, portanto, o mesmo trecho, com duas versões, nós entendemos melhor o acontecimento, né? Versículo 21, Deuteronômio. Quanto ao pecado que havias cometido, becerro, tomei-o e queimei-o, esmaguei-o, moendo completamente até reduzi-lo a pó, e atirei-o e depois no ribeiro que desce da montanha. Agora, só agora que vai dizer o que fez com o becerro de ouro, que aliás fez antes de subir na segunda vez na montanha, que será o intervalo entre a primeira vez que fica 40 dias na montanha, descobre o pecado do povo. Nessa descoberta, ele acaba com o becerro para subir de novo a montanha para interceder pelo povo. Me entende o que está acontecendo? E nós vamos descobrir coisas mais bonitas ainda. Nós vamos passar para verificar o que aconteceu. Vamos verificar melhor aqui primeiro. Vamos ver. Vamos para o 32:30. Nós vamos pular um pedaço daquele do selo dos levitas e vamos ver o que está acontecendo. No dia seguinte, para dar continuidade, no dia seguinte aqui, vamos ver. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes um pecado grave. Todavia, vou subir a Yahvé para tratar de expiar o vosso pecado. Agora entendemos o que está acontecendo. No 32, ele falava, chegou até o momento em que falou com Arão, perguntando o que aconteceu, e agora diz, eu vou subir para falar com Deus. Todavia vou subir a Yahvé, diz. Versículo 31. Voltou, pois, Moisés a Yahvé e disse, este povo cometeu um grave pecado de fabricar um Deus de ouro. Só que a informação que nós temos no Deuteronômio que essa nova volta de Moisés foi de 40 dias e 40 noites, hein? Versículo 32. Agora, pois, se perdoasses o seu pecado, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então, se você não salvar o povo, também não quero uma descendência numerosa. Se você não quer o povo, também não vou querer ficar contigo, Senhor. Risca-me. 33. Yahvé responde a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Ele diz, não, fica tranquilo. Quem cometeu pecado, vai pagar. Você não cometeu pecado porque vou te riscar, porque vou te castigar. Quem cometeu pecado, vai pagar. Versículo 34. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde eu te disse. Eis que meu anjo irá adiante de ti, mas no dia da minha visita eu punirei o pecado deles. Vai chegar o momento em que eles vão pagar. E Yahvé castigou o povo pelo que havia feito com o becerro fabricado por Arão. Vamos de novo para o Deuteronômio. Agora nós vamos no capítulo 10. Então nós vimos que realmente Moisés desceu, descobriu o que estava acontecendo no acampamento, esmagou o becerro de ouro, quebrou as tábuas da lei, voltou para rezar e interceder pelo povo. Deuteronômio nos diz,
durante 40 dias. Padre, nesse capítulo, ele fala, o meu anjo vai conduzir, não é mais a nuvem. É que aí que está, a nuvem pode significar o anjo. Que ser o anjo que se esconde na nuvem. O anjo que pode aparecer de maneiras diversas, lembra que é um anjo espiritual, então pode tomar a forma corpórea que quiser. Então pode ser uma nuvem, pode ser uma pessoa, tá? Pode ser até o próprio anjo, né? Deuteronômio 10. Yahvé disse-me então: corta 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe até mim na montanha. Então ele diz: Moisés, é o seguinte, vou precisar da tua ajuda. Trabalha, esculpe 2 tábuas e vem para mim. Tá? Sobe. Vamos ver. Versículo 2, 10, 2. Escreverei sobre as tábuas palavras que estavam sobre as primeiras tábuas que quebraste, e tu as colocarás na arca. Olha que interessante. Diz, lembra aquelas tábuas que você, com ira, com raiva, jogou no chão e quebrou? Pois é. Mas é o seguinte, o povo precisa de saber o que falei. Então vamos reescrever. Volta para cá, lapida as pedras que eu vou escrever. E depois você vai colocar na arca. Qual que arca seria essa aqui? A arca da aliança. Deus pede, portanto, de guardar as pedras, os 10 mandamentos na arca da aliança. Então, na primeira pessoa singular, Moisés vai contar. Versículo 3. Fiz uma arca de madeira de acácia, cortei as 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi a montanha. Está levando, as tábuas não tem nada escrito, hein? Estão lisas, com as 2 tábuas na mão. As 2 tábuas, quer dizer, as 2 pedras, né? Depois, versículo 4. Ele então escreveu sobre as tábuas o mesmo texto que havia escrito antes. As 10 palavras que Yahvé vos tinha falado na montanha do meio do fogo no dia da assembleia. Então, Deus reescreveu. Portanto, as primeiras tábuas passaram. Estavam quebradas, não tinha como ler. Deus escreve, copia. Copia porque o povo precisa aprender. A seguir, Yahvé entregou a mim. Então, o que está acontecendo? Que não foi perdido essas tábuas, nem Moisés recolou o que tinha quebrado, né? Não. Mas Deus escreveu de novo. Versículo 5. Depois voltei-me, desci da montanha e coloquei as 2 tábuas na arca que eu havia feito. E elas permanecem lá conforme Yahvé me ordenara. Vocês percebem o que está acontecendo? Então, o fato agora é que Moisés subiu a montanha, de novo uma conversa, um diálogo demorado, segundo ele, 40 dias, de novo, no jejum, levou ele as pedras que estavam apenas polidas, Deus escreveu e desce de novo da montanha, levando e colocando os 10 mandamentos na arca da aliança. Foi o começo da constituição da Arca da Aliança. Exatamente, que nós vamos ver depois, né? O que vai acontecer também com a Arca da Aliança em si mesmo. Não, sim, eu digo porque no futuro vai ter maná também, né? Isso, aos poucos, lembra que eles vão coletando ao longo o que está acontecendo, né? Ele mesmo já vai colocar o bastão, o cajado com o qual fez, né? O povo vai colocar o cajado de Moisés lá dentro, vai ter as tábuas da lei e depois o maná, que também Deus vai pedir para colocar o maná lá. Agora, interessante, lembra que o maná, ele, de um dia para outro, ele se corrompia,
Agora, o maná que foi colocado dentro da Arca da Aliança estava sempre intacto. Interessante, né? Conservava, portanto, as espécies. Então, hoje nós vamos terminar por aqui para que nós vejamos como que esse desfecho, né? Como que aconteceu, portanto, que mesmo o povo de dura cerviz, orgulhoso, soberbo, foi perdoado pela intercessão de Moisés. Deus quer que Moisés interceda e, ao mesmo tempo, como o povo reconciliado pela intervenção de Moisés, vai continuar, portanto, a sua caminhada. Nos encontramos na próxima aula. Boa noite. Vamos rezar Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite.